Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nós estamos muito gratos pela penetração de nosso canal. Já ultrapassamos 15 mil visualizações. Aleluias por tantas pessoas que estão participando. Também agradecemos aqueles que quase que diariamente estão visitando o nosso Story. E esta abertura, que é sempre acompanhada de um verso bíblico, e quantas pessoas que têm visitado este Story e têm participado então deste alimento divino, a palavra de Deus. Nós apelamos sempre pela sua participação. Dê o seu like. Saiba que isto tem grande relevância para o nosso canal em relação ao YouTube. Também o seu compartilhamento. Compartilhe e você fará com que outras pessoas também participe desta bênção, que é o aprendizado na palavra do Senhor. Estamos falando daquele ponto. Lembre que Jesus disse para o apóstolo, lá no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 19, escreve as coisas que viste e as que são e as que depois destas irão acontecer. E nós estamos na segunda parte, as que são, que se refere às 7 cartas, cuja abrangência, capítulo 2 e 3. Depois nós abordaremos a última parte. E estamos hoje começando a terceira carta, a terceira da 7ª. Já falamos sobre a primeira, a carta a Éfeso, a segunda carta a Esmirna, e hoje a gente começa a terceira, a carta dirigida à igreja em Pérgamo. Nós gostamos de sempre frisar, estas cartas não quer dizer que naquele tempo só tinham estas 7 igrejas, mas estas cartas são cartas modelos. Hoje tem uma igreja que é modelo da igreja em Éfeso, outra Esmirna, Pérgamo e assim sucessivamente. Vamos então à apresentação na íntegra da carta que a gente passa a estudar nesses próximos vídeos. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, e o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que ensinam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora contra eles, pelejarei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém. Esta é a carta. A gente começa notando uma diferença nesta carta em relação às demais. Você pode notar, todas as demais cartas, Jesus está dizendo, ele disse, conheço as tuas obras. Nesta carta foi diferente, não aparece o termo conheço as tuas obras, mas aparece conheço o lugar em que habitas, que está aí o trono de Satanás. Misericórdia. Olha, nesta carta que tem algo em comum. Jesus não tocou no fator obras, mas ele tocou no fator local, a cidade onde a igreja estava. E era um lugar simplesmente horroroso. Conheço, sei onde que habitas, que é onde está o trono de Satanás. A gente vai ver que lugar, que era, que região do mundo estava Pérgamo e a conotação que tem esse termo trono de Satanás e o que está acontecendo, o que sempre aconteceu de novo nesta região. E agora, nessa mudança da geopolítica do mundo, a gente percebe mais uma vez que esta região, Pérgamo, que está justamente onde é conhecido hoje como o Irã, ali está, sempre houve, e agora, de uma maneira ainda mais perigosa, uma região cheia de beligerância, muitas guerras, muitos atritos, tanto em linha internacional, como até desavença dentro
da própria nação. E Pérgamo estava, ou está situada ali. É lógico, hoje com outro nome, mas profeticamente ali é onde está o trono de Satanás. Vamos ver, à medida que a gente gravar, mostrar os vídeos, vamos ver o pavor que a igreja enfrentava, o sofrimento daquela igreja, a fé que ela manteve no Senhor Jesus Cristo, apesar de até um de seus líderes serem mortos pelos assassinos do Império Romano. E a gente vai ver também o lado profético, o que isto representa para os dias de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e o Senhor faça resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.